Nesse domingo, teremos a continuação da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, temporada 2024. Temos provavelmente, se nada acontecer assim, diferente do que vem acontecendo, a coroação do título do Leverkusen, que enfrenta hoje o Bremen. E temos também a continuação da disputa pela liderança na Premier League. O Liverpool vem de um cacete sofrido contra a Atalanta e precisa não só dar uma resposta, mas também buscar a liderança, né? Porque entre a Premier League e a Europa League, a Premier League para os times ingleses é muito mais importante. Até ouso dizer que entre a Champions League e a Premier League o negócio é pau a pau, né? A questão de foco. E temos também o Arsenal enfrentando uma pedreira, né, contra o Aston Villa. Apesar da cotação baixa, o Aston Villa é um time muito mais perigoso, costuma ser, do que o Crystal Palace. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 14 de abril. Começamos o nosso planejamento às 10 horas da manhã no jogo do Liverpool com o Crystal Palace. A situação do Liverpool começa a ser um pouco mais pressionada aqui, né? O Liverpool vai sendo afunilado em relação a calendário por conta dessas múltiplas competições, né? O Liverpool ganhou a Copa da Liga Inglesa, foi eliminado da FA Cup pelo United e agora tem pela frente ainda uma tentativa na Europa League contra a Atalanta e a reta final da Premier League faltando 7 rodadas. Qual que é o problema? É o foco, né? Porque ao focar na Atalanta no jogo da volta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tem depois o Fulham, fora de casa, que é um adversário chatíssimo. O Arsenal, por exemplo, deixou ponto contra o Fulham. E você tem o seu derby, né? O maior rival, o Everton, o vizinho ali, praticamente de estádio. E aí você tem uma sequência muito difícil. Então você tem que vencer o Crystal Palace depois de ter tomado um cacete da Atalanta. Você tem que ir até Bérgamo, resolver uma situação difícil, né? Uma partida de xadrez bem complicada. E depois você volta enfrentando o Fulham, que é um adversário chato, e o seu maior rival, o Everton. Então a sequência do Liverpool não é boa. E aí vai ser exigido do Liverpool o foco. O Liverpool tem elenco e capacidade para poder reverter o placar contra a Atalanta e ganhar os 3 jogos da Premier League? Tem, ele tem. Só que existe um preço a se pagar. Quando você pega todos os titulares, leva para Bérgamo, exige um jogo perfeito, de intensidade alta de marcação, de gols rápidos para poder reverter o placar e, obviamente, um jogo muito atento também na cobertura de espaço para não tomar mais um gol ou 2, você vai ser cobrado nos próximos jogos, que é contra Fulham e Everton. Então, eu acredito que o Liverpool aqui vai ter que ter um pouco mais de atenção no foco. Será que a Europa League é tão importante assim? Enfim, né? É uma pergunta que o Klopp vai ter que responder, porque essa reta final da Premier League vai ser muito complexa. Dos adversários, eu acho que o City tem um pouco de vantagem, tá? Nessa reta final. E eu vou trabalhar a nossa análise de hoje como se o City já tivesse vencido. Eu vou considerar o City como o vencedor no confronto contra o Luton. A não ser que tenha acontecido uma catástrofe, o City venceu o Luton Town, tá? E foi a 73 pontos. Então todos os 3 líderes da Premier League disputam com uma cotação baixa, mas o jogo mais complexo eu acho que é o do Arsenal. A gente vai falar disso hoje também, tá? Vamos começar com o nosso PDF de apoio falando sobre essa recente mania do Liverpool de sair atrás do placar, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu lembro, né? De cabeça. Contra o Brighton, saiu atrás do placar. Contra o Sheffield, chegou a estar empatado o jogo. Contra o Sparta Praga, aí já estava resolvido no jogo de ida. Contra o City, saiu atrás do placar. E contra o Southampton, venceu por 3-0. Contra a Atalanta também saiu atrás, né? Tem sido uma mania do Liverpool esse gol cedo. Sofrer um gol cedo. Ou sofrer um empate, como aconteceu contra o Sheffield, e ter que redobrar a intensidade no segundo tempo. Isso exige muito da equipe, principalmente nessa reta final, né? Então, o Crystal Palace não é uma equipe com tanta iniciativa assim. Porém, como o Liverpool vem sofrendo gol com frequência, é bom a gente tomar um pouco de cuidado. O Palace não vem vencendo fora de casa, vem tendo essa dificuldade. Não falha tanto em marcar assim fora, mas é um time que sofre gol com muita frequência. A média de gols sofridos do Palace é o dobro dos gols marcados. O número de gols marcados é a metade dos gols sofridos, então é um time que é impossível de se confiar defensivamente. Vai enfrentar o Liverpool, que marca mais do que 2,5 gols por jogo, tem um ataque agressivo demais, porém, pelo menos nos últimos jogos, tem sofrido gol com alguma frequência. O Liverpool precisa de menos finalizações no alvo para marcar. O primeiro tempo do Liverpool, apesar de ser ofensivamente melhor, não é dos melhores em relação ao geral, tá? O Liverpool sofre uma quantidade de gols elevada, não tem um número de vitórias tão alto, porém, se for comparar o número de gols marcados, é sim um banho do Liverpool aqui no Palace. Mas no geral, ainda é um Liverpool que deixa a desejar no primeiro tempo. No segundo tempo, é diferente.
É um Liverpool que entrega o que a gente espera, né? Muito mais gols marcados, porém mais vitórias, menos gols sofridos. E aí a gente tem um momento agressivo do Palace em relação a gols marcados, mas também com muitos e muitos gols sofridos. Esse é um tipo de jogo, como o Palace está ameaçado ainda de rebaixamento, que a gente provavelmente vai ver um Palace tentando marcar um gol cedo, se não conseguir, provavelmente se fechando, ou se conseguir também se fechando, com um bloco baixo, tentando sair em contra-ataque. Muito provavelmente, o Liverpool vai conseguir chegar com situações de perigo na bola aérea. O Palace toma muito gol de cabeça e o Liverpool tem um bom aproveitamento aéreo, principalmente agora com o retorno do Van Dijk fazendo gol de cabeça, né? E também com o possível retorno do Arnold, que é um excelente cruzador, né? Do lado direito ali, essa lesão do Arnold prejudica um pouco o Liverpool. Com o retorno dele, o Liverpool volta a ter uma bola aérea muito forte e eu acho que gols de cabeça do Liverpool aqui podem ser uma situação presente. Além da finalização de fora da área, né? Você tem um bloco baixo compactado, a finalização de fora da área também é interessante. Apesar de ter falhado em marcar pouco fora de casa, o Palace não costuma marcar mais do que um gol. Então aqui, ó, gols marcados fora de casa. O Palace marcou o 0,5 em 81% dos jogos, é bastante, né? 8 de 10 praticamente. Porém, o over 1,5 pouquíssimas vezes. Então, na maioria das vezes, marca um gol fora. E o Liverpool, curiosamente, tem sofrido no máximo um gol em casa. Então a gente pode considerar assim um cenário onde, se o Palace consegue marcar, no máximo um gol. Pelo menos tem sido assim. O Liverpool distribui muito bem os seus gols marcados, mas não costuma marcar muito no início. O início, geralmente, o Liverpool reserva para sofrer gol. Tem sido assim, né? A maioria dos gols sofridos pelo Liverpool são naqueles primeiros minutos. E o Keller até vem substituindo bem o Alisson, mas essa última partida contra a Atalanta foi horrorosa, né? Foi um mão de couve danado. Mas depois dos 15 minutos, o Liverpool se acerta e costuma marcar gol com frequência, principalmente nos últimos minutos de jogo. Já o Palace tem uma dificuldade de marcar nos primeiros minutos, não sofre tanto assim. A maioria dos gols sofridos e marcados do Palace são no segundo tempo. E me chama a atenção esses últimos minutos aqui, ó, os 76, né, para frente. Na Premier League sai muito gol dos 70 para frente, mas principalmente essas duas equipes têm marcado e sofrido muito nesse momento. 75 para frente, mais os acréscimos, me agrada muito pensar num cenário de over limite por aqui. Principais jogadores do Liverpool, provavelmente deve ir todo mundo, né? Principalmente agora com o retorno do Arnold e do Jota. Acho que o Jota ainda fica no banco pro Luiz Dias, que está jogando muito bem, né? Então confere aí a escalação, principalmente do Salah, né? Do Darwin e do Luiz Dias. O Alisson acho que ainda está de fora. O Keller no gol me assusta um pouco ainda. Do lado do Palace a gente tem o Ayew, com 6 assistências e 4 gols. Tem o Mateta, tem o Eberetiese, o Eduardo, que chegou a fazer gol no City, e o Michael Olise, com 6 gols e 3 assistências. São os principais goleadores aqui do Palace. Se você é um trader assim como eu, o Liverpool talvez seja top 3 mundo aí em relação a ranking de times que mais pressiona na saída de bola do adversário, né? Só que a gente tem que entender que o Liverpool tem esse problema de tomar gol cedo. Se isso for sanado nessa partida aí, ótimo, né? Mas redobra um pouco a sua atenção, principalmente nesse back favorito, porque essa questão de você ter um time que marca muito bem a saída de bola, mas também ter um time que está sofrendo gol no início, é um problema, né? Ninguém quer tomar um gol contra a posição praticamente no primeiro jogo do dia. Então, redobra a sua atenção. Para trabalhar essa cotação aí, você precisa de uma exchange. Não vá trabalhar isso daí numa casa de aposta, hein? Pelo amor de Deus. Já fiz vários vídeos sobre isso e vou fazer mais. Cotação baixa de super favorito é cotação para enfiar dinheiro em bolso de casa de aposta. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem. No futuro você vai vir aqui. Na verdade, você nem vai vir aqui, você vai entender por si só, vai doer no seu bolso, tá? Seja para bingo, para bilhete, para os cambal. Já fiz vídeo sobre isso, sobre como parar de perder dinheiro nas apostas. Já fiz vídeo sobre bilhete bingo. Você vai entender que esse tipo de cotação aí é só para saciar a sua vontade de apostar, tá bom? Numa exchange é diferente, numa bolsa de apostas é diferente. Por quê? Porque você vai trabalhar a estabilidade do preço. Não vai me inventar de trabalhar a estabilidade do preço numa casa de aposta, porque o seu cash out lá vai ser completamente roubado. É diferente, tá? Então, onde é que eu aprendo isso? Aqui embaixo, meu curso já voltou pro ar, ficou 5 dias fora, mas já está tudo reestabelecido. Clica aí embaixo e aprende. Você não precisa nem fazer registro. Eu não vou nem saber o que você fez. Se você está com vergonha, não vou nem saber o que você fez. Pode fazer à vontade aí embaixo, tá? E aí você vai aprender a trabalhar com o peso do dinheiro, estabilidade, mobilidade, e esse tipo de cotação não vai te assustar mais. Resta saber se vai fazer, né? Se vai entrar dentro do seu perfil de trabalho ou não. Eu gosto, sinceramente, tá? Mas utiliza o curso aqui embaixo e o bônus da Betfair de boas-vindas para você aproveitar esse reembolso que eles dão sem rollover, sem pegadinha, tá? Que é um bônus de aprendizado. Se você é um punter por aqui, o Liverpool vem sofrendo gol nesses últimos jogos. Se acontecer de novo, é muito provável que o Liverpool consiga virar o jogo, porque o Palace tem uma defesa horrorosa no segundo tempo. Então é muito provável que o Palace cumpra aquela cartilha de sofrer a virada no segundo tempo. Mas ainda assim, mesmo que o Palace não faça um gol,
Como o Liverpool tomou um cacete da Atalanta, eu não duvido que esse jogo seja para 3 gols pelo menos. Mas aí eu preciso de uma cotação do 2,5 mais alta, tá? De preferência. E não duvido que a gente também possa ter gol no primeiro tempo, porque o Liverpool deve entrar babando aqui, né? Isso aí eu não duvido. Para trabalhar a favor do time do Klopp, eu gostaria de um Liverpool atrás do placar, para pegar uma cotação mais alta, ou de um Liverpool que não conseguiu marcar no primeiro tempo e está tentando buscar essa vitória lá depois dos 70, ou o jogo está empatado depois dos 70, com uma cotação mais alta, em 60, em 70, em 80, 92, e assim vai. Quanto mais alto, melhor, né? Seria interessante. Ao 12h30, ainda na Premier League, e de novo falando sobre disputa pela liderança, o Arsenal enfrenta o Aston Villa, uma cotação bem próxima da do Liverpool, mas um adversário bem mais cascudo, né? Diferente do Crystal Palace, que está lá na zona de rebaixamento, ou próximo disso, o Aston Villa está aqui perto da zona de Champions. E aí a gente tem uma cotação do mercado extremamente esmagada no Arsenal, que realmente dentro de casa é um time muito sólido, só perdeu uma partida para o West Ham em casa, mas mesmo assim me assusta essa cotação tão baixa contra o Aston Villa, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 4 vitórias do Arsenal, mas o último jogo o Aston Villa conseguiu vencer. Dentro de casa o Arsenal venceu por 2-1 e 3-1. Os últimos jogos do Aston Villa fora de casa, o Aston Villa perdeu para o City por 4-1, empatou com o West Ham, empatou com o Ajax e venceu o Luton Town. O Arsenal vem de empate contra o Bayern de Munique, vitória contra o Luton, o Porto, o Brentford e o Newcastle. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Aston Villa não vem tão mal assim fora de casa não, tá? Teve uma derrota contra o City, tudo bem, né? É o City. A gente pode comparar o City com o Arsenal, porque o Arsenal também briga pela mesma coisa que o City. E também é muito difícil enfrentar o Arsenal no Emirates, mas o Aston Villa é um time chato. Mas o Arsenal não deve ter facilidade, porque nós temos a situação da Champions, né? O Arsenal logo em seguida, deixa eu pegar de novo aqui no radar esportivo, logo em seguida o Arsenal já pega o time do Bayern de Munique fora de casa, ó, no dia 17. Então, dia 14, domingo, dia 17 é quarta-feira, você tem a viagem para a Alemanha, são poucos dias para descanso. Na verdade, se tiver uma oportunidade de treinamento, é muito, se é que vai ter, né? Então, provavelmente aqui, a gente vai ver um Arsenal que quase não vai descansar para jogar contra um Bayern na casa do Bayern em Munique e, sinceramente, com um resultado, um placar bem desfavorável, na minha opinião. Porque o Bayern em casa é muito forte, né? E tem o retorno do Neuer. Eu tô vendo o jogo do Bayern aqui de escanteio, eu tô vendo que tá 0-0 contra o Colônia e o Neuer tá descansando para jogar, ou seja, botaram o Uresh no gol, sabendo que a Bundesliga já foi, né? Já foi por água abaixo e estão poupando o Neuer para Champions. Então vai ser um Bayern muito provavelmente mais agressivo e um Arsenal que vai ter que dosar muito bem essa questão do foco. Não tanto quanto o Liverpool, né? Mas vai ter que dosar essa questão do foco. De novo no PDF de apoio, o Arsenal tem 80% de iniciativa, onde ele sai na frente do placar, isso é muito forte. É preciso tirar o chapéu pro Arteta, porque hoje em dia a gente já não vê mais um Arsenal tão parecido com o Guardiola, né? É um Arteta que se reinventou, um treinador muito forte na frente da equipe do Arsenal. É um time que vem sofrendo com alguma frequência dentro de casa, não chega a uma média de 1 gol por jogo, mas fica um número baixo de jogos apenas sem sofrer gol. O time do Aston Villa, apesar de não ter uma campanha tão ruim fora de casa, não tem tanta iniciativa, tem saído atrás do placar com mais frequência, consegue marcar gol com bastante frequência, mas também sofre, né? Equipe que sofre e marca quase a mesma quantidade de gols, inclusive sofrendo mais do que marcando, não é uma equipe confiável. O time do Aston Villa não precisa de tanta finalização no gol para marcar um gol, né? O Arsenal precisa de 3, o Aston Villa de 3,7. É muito parecido, isso indica que o contra-ataque do Aston Villa pode ser perigoso, se é que ele vai jogar dessa maneira. O primeiro tempo do Arsenal tem 1 gol a mais marcado só, então a gente precisa elogiar o primeiro tempo ofensivo do Aston Villa. É um time que marca muito no primeiro tempo fora de casa, tá? Não é fraco. Porém, é uma equipe que sofre um pouco mais de gol. Mas ainda assim, eu não consigo dar aqui um favoritismo nesse primeiro tempo para o Arsenal. Porque o número de gols marcados é praticamente o mesmo. Tudo bem que o número de gols sofridos é quase o dobro, mas ainda assim é um Aston Villa muito perigoso. No segundo tempo, é um Aston Villa que já peca muito mais na parte defensiva. Ele continua sendo agressivo, mas é um time que sofre muito mais gols, faz uma manutenção ali do número de vitórias e derrotas e chega a uma média de 1 gol sofrido por segunda etapa, né? Já o Arsenal aumenta muito mais o seu poderio ofensivo, aumenta o número de vitórias e aí sim, no segundo tempo, a gente pode encontrar esse favoritismo do Arsenal, mas ainda assim é um Aston Villa
perigoso, se é que a gente pode dizer desse jeito, né? O Arsenal utiliza muito bem da bola aérea, o Aston Villa também, né? Mas o Arsenal utiliza mais desse fundamento. O time do Aston Villa finaliza muito bem de fora da área, marca até mais gols do que o Arsenal. Não são equipes que sofrem tanto de cabeça, mas eu quero chamar a atenção para as bolas aéreas ofensivas. Independente se as defesas não sofrem tanto de cabeça, ofensivamente eles marcam muito. O time do Aston Villa tem um excelente treinador de set piece, né? De bola parada. O Arsenal também utiliza muito desse fundamento, então os escanteios e as bolas aéreas aqui tendem a ser muito perigosos. As duas equipes têm uma média de over 2,5 bem alta, inclusive pode ser interessante a gente pensar até no cenário de ambas marcam por aqui. O time do Aston Villa marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e sofre com mais frequência no meio do segundo. Já o time do Arsenal marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no final do jogo e sofre com mais frequência no final da partida. A média de cartões do Aston Villa é maior, né? Um cartão a mais aqui de média. Os principais jogadores do Arsenal a gente já sabe, muito provavelmente o Arsenal não vai poupar ninguém aqui, pelo contrário, né, o foco eu acredito que seja a Premier League. O Gabriel Jesus, né, começou a participar um pouco mais depois das lesões. O Bukayo Saka também está muito influente nesse time, então fica de olho na questão de escalação. Do lado do Aston Villa, se eu não me engano, o Douglas Luiz está suspenso, tá? E é um desfalque importante por aqui, porque ele tem 9 gols e 5 assistências, não é o maior artilheiro da equipe, não é o maior passador da equipe, mas é um dos. Então, provavelmente, se ele de fato não jogar, se eu não vi errado a informação, mas acho que é isso mesmo, é um desfalque importante aqui para a equipe do Aston Villa. Se você é um trader, eu não vou repetir muito o que eu falei do lado do Liverpool. A diferença é que o Arsenal não tem uma marcação-pressão tão forte como o Liverpool. Se eu tivesse que colocar ali um ranking, eu não colocaria o Arsenal no top 3 como eu coloquei o Liverpool. Mas o Arsenal consegue se dar muito bem com essa questão de ter a bola no campo ofensivo do adversário, né? Não necessariamente de recuperá-la, mas de ter essa bola, de fazer a manutenção da bola, de só finalizar quando de fato aparecer a chance. É um time que gosta de finalizar dentro da área, dentro da pequena área. Então é um time que vai dominando a bola um pouco parecido com o do City, né? Não chega a ser tão igual, né? O Arteta já fez algumas modificações, mas é um Aston Villa muito forte no contra-ataque, que tem jogadores de velocidade, o Diaby, o Bailey, se estiverem disponíveis, são jogadores em velocidade, e não precisa de ir muito na bola aérea para o Aston Villa criar perigo, tá? Porque na maioria das vezes o Arsenal não pega equipes boas de bola aérea, e esse time do Aston Villa é. E da última vez que o Arsenal pegou um time bom de bola aérea, que foi o West Ham, o Arsenal perdeu em casa, ok? Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Se o Arsenal não estiver me proporcionando um massacre, uma grandíssima superioridade para fazer valer essa cotação de 1,30, 1,28, eu vou ficar de fora, porque sinceramente, olhando de fora, eu vejo essa cotação baixa para um adversário como o Aston Villa. Eu acho que é um adversário que pode complicar a vida do Arsenal em algum momento do jogo, tá? Então eu não duvido que o Arsenal também possa sofrer por aqui. Eu gosto de pensar no cenário de 2,5 gols. O Arsenal tá pensando no Bayern ao mesmo tempo, tá pensando na liderança, provavelmente já vai entrar nesse jogo sabendo o resultado do Liverpool, né? O City, nesse momento que eu tô gravando, tá no intervalo, tá vencendo. O Liverpool, muito provavelmente, se nada acontecer errado, deve vencer o Crystal, e aí você tem uma pressão maior no Arsenal. E aí você junta a pressão dos dois adversários terem vencido, né? Supondo. O fato de você ter o Bayern de Munique pela frente, poucos dias para descansar, um Aston Villa onde você não pode titubear, porque senão você toma gol. Então eu gosto de pensar nesse 2,5 num cenário onde o jogo já está desempatado. Não trabalharia num 2,5 num 0-0, ok? E gosto desse ambas marcam. Gosto mesmo, não duvido. Que a gente tem um cenário do Aston Villa também marcando por aqui. Olho nessas bolas aéreas, tá? Eu acho, por mais que seja uma cotação muito baixa para dizer isso, existe a chance do Arsenal se complicar aqui, tá? Existe a chance. Mas o Arsenal vem muito bem em casa. Muito bem, né? A maioria dos gols sofridos pelo Arsenal são de vacilo, né? O pênalti cometido em cima do Leroy Sané, o erro na saída de bola, que o Leroy Sané aproveitou muito bem para armar a jogada do primeiro gol do Bayern. Então, acho que o Arsenal perde aqui se complicar na questão defensiva, na saída de bola. Porque é um time que é capaz, mesmo contra um adversário chato, de vencer o jogo. Porém, eu não vou esquecer do estilo do West Ham, que foi muito forte na bola aérea e no contra-ataque, que pode ser esse estilo que o Aston Villa adote hoje. Até porque o Tottenham tomou um cacete cedo, não pontuou contra o Newcastle, e existe a chance do Aston Villa agora recuperar essa quarta colocação da Champions, né? É importante. Então, eu colocaria o Arsenal como um time que pode se complicar sim. Não digo no jogo, mas pelo menos em algum momento da partida pode ser que se complique.
Chegou a hora da gente falar do campeão da Bundesliga, né? O Leverkusen será o campeão da Bundesliga esse ano, muito provavelmente nesse jogo contra o Bremen, né? Nesse momento que eu gravo o vídeo, o Bayern de Munique está no intervalo empatando com o Colônia 0-0. E se o Bayern de Munique ficar no 0-0, o Leverkusen será o campeão apenas com um empate contra o Bremen. É claro, se o Stuttgart também empatar o seu jogo, mas aí você colocando o Stuttgart no páreo, eu não sei se o Stuttgart dá conta de manter um aproveitamento tão alto para o resto da competição, mesmo que ele venha vencer e o Leverkusen empate. Então, é muito provável que o Leverkusen saia campeão já nesse jogo, né? E a tarefa, teoricamente, não é tão difícil, que é vencer o Bremen. O Bremen já surpreendeu alguns adversários, tá? Se eu não me engano, o Bremen venceu o Bayern de Munique na casa do Bayern, mas ainda assim não é um adversário que vem numa fase tão boa. Se a gente pegar os últimos jogos do Bremen, apesar dele estar marcando gol com frequência fora, ele não vem vencendo, né? 3 jogos sem vitória, perdeu para o Hoffenheim, para o Union Berlin empatou com o Frankfurt, tinha vencido o Colônia ou Mainz e, se eu não me engano, a outra vitória, posso estar fazendo confusão, mas se eu não me engano, a outra vitória foi contra o Bayern de Munique. O Leverkusen vem de uma classificação contra o Karabakh nas oitavas da Europa League, agora pegou o West Ham no jogo de ida e venceu 2-0, meteu 4 no Fortuna, já está na final da DFB Pokal, vai enfrentar o Kaiserslautern da segunda divisão, que está perigando cair para a terceira divisão. Já é mais uma possibilidade de título aqui para o time do Xabi Alonso. E também havia vencido de virada o Hoffenheim no finalzinho. Sinceramente, se o emocional aqui não atrapalhar o Leverkusen, deve ser um jogo de um time só, né? O Bremen deve tentar buscar ali no máximo contra-ataque. Enfim, vamos fazer o nosso protocolo aqui de análise. O Leverkusen é uma equipe que sai muito na frente dos seus adversários, falha pouco em marcar, 50% dos jogos não sofreu gol. O Bremen até costuma sair na frente com alguma frequência, mas toma bastante gol, toma mais gols do que marca, né? O Bremen precisa de uma finalização praticamente a mais para marcar um gol. Isso não deixa de ser um time perigoso, tá? Principalmente ali na frente com o Marvin Dukšik, mas ainda assim é um time que está numa fase frágil. O primeiro tempo do Leverkusen é superior, bem mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas. O segundo tempo, ainda mais. No segundo tempo, a gente até tem um Bremen agressivo, né? Marcando 4 vezes mais gols do que no primeiro tempo. Porém, uma defesa também muito frágil, sofrendo mais gols e chegando a uma média de quase 1 gol sofrido por segundo tempo. A bola aérea do Bremen é forte. A gente já viu o Leverkusen tomando gol de bola aérea essa temporada, então pode ser que o Leverkusen sinta de novo esse gostinho ruim de tomar gol de bola aérea, mas é um time que tem buscado recuperação com alguma frequência, nem sempre com alguma agilidade, né? Na maioria das vezes as recuperações do Leverkusen são lá no finalzinho, porém tem buscado. Over 2,5 acontece com frequência em jogos do Leverkusen. Do lado do Bremen, não tanto. É um time que vem marcando gol com frequência fora, mas não tem tanto 2,5 assim no cartel. A maioria dos gols marcados pelo Leverkusen é bem distribuído, né? Mas a maioria, assim, se for colocar um cenário onde ele marca mais, é no meio do segundo tempo. E é um time que sofre poucos gols. Não dá nem para listar aqui. Do lado do Bremen, a maioria dos gols marcados bem no comecinho do jogo e na metade do segundo tempo. Bem no momento onde o Leverkusen também cresce, né? E a maioria dos gols sofridos no início e no meio da segunda etapa, também naquele momento ali onde o Leverkusen cresce bastante. O Leverkusen gosta de jogar com a bola no campo ofensivo, não é um time que costuma recuar para trabalhar contra-ataque, então é provável que tenha até mais escanteios aqui do que o Bremen. O Bremen tem uma média de 1 cartão a mais do que o do Leverkusen. Se estiver atrás do placar, vai ter dificuldade de segurar esses caras. Os principais jogadores do Leverkusen a gente já conhece, o Florian Wirtz, o Boniface, agora voltou marcando gol também contra a equipe do West Ham, o Frimpong, o Grimaldo, toda aquela galera que a gente já conhece. Do lado do Bremen, o jogador mais influente da equipe é o Marvin Dukšik. Finalizações do Dukšik, né, provavelmente no alvo, finalizações no alvo seja interessante, é um cara que vai tentar finalizar, vem sendo cobrado pela torcida, mas está faltando que a bola chegue, né? Perdeu o Borré, o seu parceiro de ataque, que foi vendido ao Internacional. Tem o Mitchell Weiser com 6 assistências e 3 gols. E aqui embaixo o Nima, deve ser assim, Nijma, com 6 gols e 2 assistências. O Borré estava no Leverkusen, ainda não vai estrear agora no Brasileiro contra o Internacional. Assim que ele estrear, a gente tira o nome do Borré aqui da lista do Bremen e ele passa já a compor a lista do time do Colorado. Se você é um trader por aqui, mesma coisa, mesmo cenário de Liverpool e Arsenal, né? Um dia para trabalhar favoritos, mas é um dia especial para o Leverkusen.
Então, muito provavelmente eles vão ter o dobro da intensidade na marcação, talvez o dobro também da pressa para resolver o jogo. Isso é um problema, né? É uma balança. Ao mesmo tempo que você quer recuperar a bola, quer dar tudo de si para dar o primeiro título para o Leverkusen, que nunca ganhou a Bundesliga, você também quer resolver a situação, e aí você pode ter um pouco de nervosismo. Isso pode atrapalhar, pode adiar o gol do Leverkusen, pode fazer com que o Bremen surpreenda abrindo o placar. Então é bom tomar um pouco de cuidado. Leitura de jogo aqui, 100%. Não trabalharia nada nesse jogo no pré-live. Tá? Eu acho que a maior catástrofe que pode acontecer por aqui não é nem o Leverkusen perder, é ele se deixar ser tomado pelo nervosismo e não conseguir marcar, ou né, ficar tarde demais. Então dá para trabalhar a favor do Leverkusen, mas desde que o time esteja focado principalmente na marcação. Se você é um Panther por aqui, eu não vejo valor nessa cotação do Leverkusen 1,20, provavelmente deve vencer, e se estiver na frente, se o Bremen sair para o jogo, pode até marcar mais do que um gol, mas com esse tipo de cotação eu não te indico trabalhar em casa de aposta. Você pode tentar buscar uma virada do Leverkusen se ele estiver atrás do placar. Costuma acontecer no finalzinho, tá? Várias. Então dá para pegar uma cotação mais alta. Não precisa esperar o Leverkusen tomar um gol e já sair buscando uma virada. Às vezes ela vai demorar a vir, se é que vai vir. Então às vezes uma dupla chance no final pode ser até melhor do que uma virada com uma cotação merda, tá? E não duvido de um 2,5. Por que eu não duvido de um 2,5? Porque o Bremen marca com muita frequência fora. Só que dois problemas desse 2,5. A cotação é uma bosta. A gente tem que pegar uma cotação mais alta e eu não pegaria no 0-0, porque no 0-0 o Leverkusen vai estar no seu objetivo de marcar o primeiro gol e o Bremen de não sofrer. E aí vai ficar um jogo xoxo. Depois que o gol sair, principalmente se for do Leverkusen, aí pode ser interessante buscar esse 2,5, mas eu esperaria essa cotação do 2,5 subir. Não pega essa cotação esmagada, tá? É isso. Acho que é um jogo para o Leverkusen levantar a taça, por mais que o Bremen venha marcando com frequência fora. Acho que o Leverkusen só se complica se quiser. E tem que tomar cuidado com a bola aérea. Nas opções de jogos extras, 7h30 da manhã, o Napoli enfrenta o Frosinone. 7h30 da manhã no domingo, tá? Para você que gosta de acordar cedo, é uma boa opção. Se você não gosta, pule, tá bom? O Napoli vem de um bom resultado contra o Monza. Ainda existe a possibilidade do Napoli brigar por uma vaga na Champions? Existe, mas é muito difícil, muito remoto, tá? A distância do Napoli para o Bolonha, que está no lugar onde o Napoli gostaria de estar, é de 10 pontos. Então é muito difícil. Acho que o Napoli pode tentar brigar por Conference ou por Europa League, no máximo. O Rangers enfrenta o Ross County, precisa vencer. O Celtic, se eu não me engano, estava empatando o seu jogo contra o St. Mirren, mas o Rangers não tem que olhar para o resultado alheio, tem que fazer o seu, né? Geralmente jogos contra o Ross County são jogos de gols, tá? Eu não duvido que a gente possa ter aqui um 2,5 ou até mais do que isso. O Ross County é um time muito maluco. O Fenerbahçe enfrenta o Fatih Karagümrük. Eu tomaria um pouco de cuidado com o Fenerbahçe porque ele está naquela situação de protestar contra a Liga da Turquia, tirou o time de campo na Copa da Turquia, enfim. Mas eu acho que ainda briga aqui pelo título do Campeonato Turco. A Inter de Milão enfrenta o Cagliari, caminhando em direção ao título, não tem muito aqui o que os adversários possam fazer. A Inter costuma ser uma equipe bem agressiva, bem no início, depois acelera no final, costuma chamar o adversário para cima. O Cagliari nesse momento está no meio da tabela, na minha opinião ainda tem chance de rebaixamento, mas acho que vai tentar buscar um empatezinho aqui fora de casa, e isso pode favorecer esse trabalho a favor da Inter, óbvio, ou no trade, com uma estabilidade do preço, ou com uma cotação um pouco mais alta, tá? A Real Sociedade enfrenta o Almeria, também acho que é um time que pode vencer por aqui. O Almeria já está praticamente rebaixado para a segunda divisão na Espanha, então vale a pena ficar de olho. A Real Sociedade ainda busca uma vaga na Europa League, nesse momento está com a vaga na Conference. E o Benfica enfrenta o Moreirense. O Benfica tem um compromisso importante na França, 4 dias depois, né? Venceu o primeiro jogo contra o Marseille por 2-1, mas ainda assim não pode vacilar, porque o Sporting já abriu uma vantagem bem grande, e se o Benfica vacilar, o Sporting já vai colocar a mão no título. Dos favoritos que podem se complicar, toma cuidado com o Milan, que enfrenta o Sassuolo ainda sem o Berardi, o Sassuolo que caminha a passos largos em relação à segunda divisão, mas ainda dá para sair. E o Milan tem o jogo da volta contra a Roma daqui a 4 dias, tá? Primeiro jogo, o Milan se complicou e perdeu com justiça contra a Roma. A Roma vem jogando bem, gol de cabeça, se não me engano, do Mantini, e o Milan vai ter que cortar um dobrado aqui para vencer a Roma no Olímpico, para se classificar para a semifinal da Europa League. E a própria Roma pode se complicar contra a Udinese. A Udinese que deu um trabalho bem grande aqui para o time da Inter de Milão. Chegou a complicar um pouco a vida da Inter, mas a Inter conseguiu a vitória praticamente nos últimos segundos do jogo, né? Nos últimos minutos de jogo. Mas é uma Roma que também tem o jogo do Milan pela frente. Só que a Roma está muito focada nessa vaga aqui na Champions, tá? Então é um favorito que pode se complicar, mas dependendo, a Roma pode surpreender a gente aqui. Jogos para gols. Jogos do São Paulo são sempre jogos interessantes para gols quando o jogo está desempatado,
tá? Não busque nada em gols aqui no 0x0, porque vários jogos do São Paulo já terminaram 0x0 e eu não buscaria nesse cenário. O Magdeburgo enfrenta o Hamburgo com uma necessidade extrema, o Hamburgo de vencer, porque o Fortuna venceu o seu jogo, o Kiel venceu o seu jogo e o São Paulo pode vencer o seu jogo. Então, dependendo da situação, o Hamburgo ele pode terminar essa rodada aqui bem mais distante do que o Fortuna. E a situação de subida do Hamburgo, faltando aí depois dessa rodada mais 4, mais 5, vai ser difícil. De novo, né? De novo o Hamburgo perdendo força no finalzinho. O Hannover pode acelerar nesse final, mas é muito difícil alcançar o Düsseldorf. Enfrenta o Braunschweig, que está perigando o rebaixamento, tem que tomar cuidado. O último jogo do Braunschweig aqui foi uma goleada para cima do Elversberg, depois perdeu para o Fortuna. Quando joga em casa, tem tentado marcar os seus gols. Não duvido aqui de um Braunschweig fazendo gol também, não duvido de um ambas marcam por aqui. E o Darmstadt que enfrenta o Freiburg na primeira divisão. O Darmstadt praticamente voltando para a segunda, né? Muito, muito difícil imaginar um Darmstadt segurando essa vaga na primeira divisão. Aí tem o Campeonato Brasileiro, que por enquanto é só estudo, né? A gente entender como é que estão jogando os times, como que vai ser esse comportamento das equipes, muitas equipes ainda envolvidas em Libertadores, em Sul-Americano. O Grêmio, por exemplo, numa draga danada na Libertadores, já começou somando 0 pontos em 2 jogos, mas ainda é possível, né? Mas vai ter que fazer uma campanha muito forte. Jogo parelho aqui, bom para correção de preço. O Corinthians também num jogo parelho contra o Galo do Milito, começou a se acertar. O Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá, que a gente tem o primeiro favorito, né? Vamos dizer assim, da rodada. O Flamengo também é favorito fora de casa contra o Goianiense, mas o Goianiense em casa tem o apoio da torcida, é um time chato de se enfrentar. O Cruzeiro pega o Botafogo, 2 equipes cobradas, né? 2 equipes que viraram SAF e que estão sendo cobradas, seus presidentes estão sendo cobrados. E temos o Palmeiras fora de casa contra o Vitória, que retorna à Série A depois de um tempo. Vitória foi campeão do Campeonato Baiano, também depois de um bom tempo. E o Palmeiras, campeão do Campeonato Paulista. Palmeiras, óbvio, um dos favoritos aí ao título do Campeonato Brasileiro novamente. Dos jogos extras, o Feyenoord enfrenta o Fortuna. Naquela questão, né? O PSV está muito na frente, o Feyenoord fica ali de gaiato se sobrar alguma coisa, mas é muito difícil. O Escher enfrenta o Fulham, o Ajax enfrenta o Twente e o Bilbao pega o Villarreal. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã e um abraço.